Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o volume de sólidos de revolução. O que a gente vai fazer nesse vídeo é essencialmente dar continuidade ao método das seções transversais para um caso particular, né, onde o volume que a gente vai calcular é obtido rotacionando uma certa função em torno do eixo x ou em torno do eixo y. Então vamos lá? A primeira coisa que a gente precisa entender o que é um sólido de revolução, um sólido de rotação. Tá? Esses sólidos são sólidos que a gente obtém rotacionando uma certa região em torno do eixo x ou em torno do eixo y. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma região que é delimitada com x indo de A até B e o y indo de 0 até a função f de x. Tá? O que acontece quando eu rotaciono essa região em torno do eixo x? Né? O que a gente pode ver na animação que eu estou mostrando para vocês é como que a rotação dessa região me dá origem a um certo sólido aí. Né? Na verdade, essa animação só está mostrando a casca do sólido, mas o volume que a gente quer calcular é o volume dessa região inteira aí, imaginando que esse sólido é preenchido. Ok? Calcular o volume desses sólidos é extremamente simples a partir do método das seções transversais. Por quê? Porque nesse caso aí, né, cada uma das fatias é um círculo, né, porque ele foi obtido por rotação, e é um círculo, né, cujo raio é a altura da função f de x. Tá? Então, cada fatia desse sólido aqui vai ser um círculo de raio f de x, logo a área desse círculo é π f de x ao quadrado, nós conseguimos descrever a área como uma função de x. Pelo método das seções transversais, o volume é a integral da região onde o x está variando, de A até B, da área, que é π f de x ao quadrado dx. Ok? Beleza, vamos guardar isso como um teorema. Né? Então, se a gente quer calcular o volume de um sólido que está entre o eixo x até y igual a f de x, né? Com o x indo de A até B, o volume desse sólido vai ser dado por π integral de A até B, f de x ao quadrado dx. Ok? Então, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é dar um exemplo simples de utilização dessa forma para calcular o volume. O volume que a gente vai calcular agora é de um paraboloide. Né? Essa região vai ser obtida, né, rotacionando a curva y igual a raiz de x, com o x indo de 0 até 4. Na verdade, o que a gente vai rotacionar é toda essa regiãozinha aqui, né, que vai do x de 0 até 4, e o y vai de 0 até raiz de x. Né, então, nós temos essa região aqui. Quando nós rotacionamos isso, como vocês podem ver na animação, o que a gente obtém é essa figura que está aqui à direita. Tá? Isso aqui é um paraboloide, né? A curva externa aqui dela que dá origem a ele é uma parábola que a gente rotaciona. Né? Isso aqui é só um pedaço da parábola. Só preciso rotacionar a parte no primeiro quadrante da parábola para obter esse paraboloide aí, ok? Tá? A parte interessante, só para a gente observar, é que se eu fizesse fatias assim, né, o que eu obteria são círculos. Né? Esse paraboloide são círculos de raios diferentes, né? O raio dele é raiz de x, empilhados um sobre o outro assim. Tudo bem? E calcular o volume dele é extremamente simples. Por quê? Porque o volume desse paraboloide, né, vai ser dado por π, a integral. Né? Nesse caso, os parâmetros aqui, o x, né, a gente está deixando percorrer de 0 até 4. Né? Se quiser imaginar, de 0 até 4 aqui. A função dx, e nesse caso específico, né, a função que a gente está considerando é raiz de x ao quadrado, né, na região que eu estou, dá simplesmente x dx, eu estou no primeiro quadrante, então essa integral aqui vai dar simplesmente π, a antiderivada de x, que é x ao quadrado, sobre 2, calculado nos extremos, de 0 até 4, isso daqui dá π
4 ao quadrado, 16 dividido por 2 dá 8, 8π. No zero isso aqui dá zero, então não preciso subtrair. Esse volume aqui dá simplesmente 8π. Tudo bem? Direto, bastante simples. Por quê? Porque a gente consegue saber que as fatias transversais aí são círculos e o raio desse círculo é a função. Ok? Esse método pode ser também generalizado para quando a gente rotaciona em torno do eixo y, né? Então a gente vai estar rotacionando assim, né? Então só para dar um exemplo para vocês, né? Aqui eu tenho uma certa região, né, que está variando, né, de um certo y até um certo y, e eu tenho uma certa curva aqui, e eu quero rotacionar essa região aqui de modo a obter um sólido. O sólido que a gente vai obter vai ser esse daqui, e a gente quer calcular o volume desse sólido aí. Tá? Então, de maneira totalmente análoga, né, a gente pode fazer as fatiazinhas assim, elas vão ser círculos. Na hora que eu rotaciono esses círculos, a área das seções transversais agora horizontais, assim, né, eu vou estar cortando assim, vão ser A de y, onde esse A de y é πf de y ao quadrado, tá? E nós obtemos uma fórmula muito parecida. Então, quero fazer com vocês um exemplo de um sólido obtido rotacionando uma região em torno do eixo y, né? Só que esse exemplo que eu vou fazer agora é um pouquinho mais elaborado que o primeiro, porque a região vai ser dado como uma região entre duas curvas, tudo bem? Então, a gente vai considerar a região que está entre a parábola y igual a x quadrado e a reta y igual a 2x. Né? Eu desenhei para vocês aí essa região. Né? A reta aqui está desenhada em vermelho, a parábola em azul. Isso delimita uma certa regiãozinha aqui que está num rosa claro. Tudo bem? Então, nós vamos rotacionar essa região em torno do eixo y, mostrando uma animaçãozinha para vocês verem o sólido que a gente vai obter. E o que a gente quer fazer é calcular o sólido, o volume desse sólido, né? Só para a gente ter uma ideia de como é esse sólido, né? Esse sólido é uma tigela, né? Uma cumbuca. Né? Só que por fora ela é uma parábola, mas por dentro ela tem um formato mais estranho, né? Ela é um cone, né? Ela é mais reta assim, ok? Beleza. Tá? Então vamos calcular esse volume aí. Tá? E nós vamos calcular esse volume aí, calculando dois volumes. Tá? Nós vamos calcular do seguinte modo: nós vamos fazer a cumbuca que tem esse formato mais parabólico aqui, que é suavezinha, tá? Totalmente sólida. E aí nós vamos tirar dessa daí a cumbuca que tem a parede externa, que é o cone, né? O que sobra é aquela lá. Tá? Então nós vamos imaginar que nós tivéssemos feito a parte exterior inteira e aí nós tivéssemos furado para obter o cone. Tudo bem? Beleza. Dessa forma, né, se eu chamar esse volume aqui de V1 e esse volume aqui de V2, o volume que a gente quer é V1 menos V2. Tá? E cada um desses volumes aqui pode ser calculado usando a expressão para uma região obtida em rotação em torno do eixo y. Tudo bem? Então, antes da gente continuar, a primeira coisa que eu vou fazer aqui num canto é calcular os extremos de integração igualando, né, descobrindo quais são os pontos onde as curvas se cruzam. Tá? Tá? Então, para isso, né, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar as duas funções, que são y igual a x quadrado e y igual a 2x. Então, igualando isso daí, a gente obtém que x ao quadrado é igual a 2x, né? Passando para o outro lado, a gente vai ficar com x vezes x menos 2 igual a zero, né? E nesse caso, as raízes são x igual a zero e x igual a 2, tá? Quando x é zero, o y também vale zero, né? Porque o y é 2x. Quando o x é 2, o y vale 4. Tudo bem? Então a gente conseguiu delimitar os extremos de integração aqui,
né? Esse extremo aqui é o extremo 0, 0. Tá? E esse extremo aqui, como já está no desenho, é o extremo 2, 4. Ok? Então o x varia de 0 até 2 e o y varia de 0 até 4. Né? O que importa mais para a gente aqui é o y, porque a gente vai fazer uma integração em y. Ok? Beleza. Dito isso, né, a primeira região aqui, né, o que a gente quer fazer é o seguinte. Então, deixa eu desenhar a primeira região aqui e depois a segunda região aqui. Ok. Então, a primeira região, né, ela é obtida rotacionando essa curva aqui, que é a curva y igual a x ao quadrado, ou se você preferir, x igual a raiz de y, tá? Indo do 0 até o 4 aqui, né? O y vai do 0 até o 4 aqui. Então a gente vai calcular o volume obtido rotacionando essa região. Para calcular o segundo volume é muito parecido, só que a região que a gente vai estar considerando, né, vai ser essa daqui. A função aqui embaixo, nesse caso, né, é y igual a 2x ou x igual a y sobre 2. Né? Então aqui vai ser x igual a y sobre 2, indo dos extremos de 0 até 4. Até 4 aqui. Ok? Então, tendo montado essas regiões aí, né, nós podemos agora simplesmente calcular o volume dessa região aqui. Esse volume aqui, ele vai ser dado pela integral de 0 até 4 de π, isso aqui é o quadrado, πy dy, tá? Enquanto que esse segundo volume aqui, eu vou escrever aqui, o volume 2, ele vai ser dado pela integral de 0 até 4 da função de π, isso aqui é ao quadrado, y ao quadrado, sobre 4 dy. Tudo bem? Na verdade, a parte interessante desse problema era montar essas duas integrais, né, e depois saber que o volume vai ser dado pela subtração. Tá? O cálculo dessas duas integrais aqui são bastante simples. Eu vou fazer ele com vocês, mas não é a parte interessante. Tá? A parte interessante é a parte geométrica, de enxergar os extremos de integração, de montar as integrais, e não a parte de calcular realmente as integrais. Tá? Bom, feito tudo isso, né, a gente sabe que isso aqui vai dar π, a antiderivada de y é y ao quadrado sobre 2, calculado de 0 até 4. Né, isso aqui a gente sabe quanto que é, a gente já mais ou menos calculou. Isso aqui vai dar, no exemplo anterior, isso aqui vai dar 4 ao quadrado dá 16 sobre 2, 8. Isso aqui dá 8π. Né, esse volume 2 aqui vai ser dado por simplesmente π. A antiderivada de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3, então sobre 12. Tá? Isso aqui calculado de 0 a 4. Né? Então isso aqui calculado em 4 vai dar 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Na verdade, melhor colocar como 16 sobre 3. Isso aqui vai dar simplesmente π 16 sobre 3, tá? Então o volume vai ser dado por o volume vai ser dado por 8π menos 16π sobre 3, né? Para fazer a conta. Agora é vergonha, né? 3 vezes 8, 24. 24 menos 16 dá 8, então isso aqui dá 8π sobre 3. Então esse é o volume de material
que é usado para fazer esse sólido aí. Tudo bem? Ok, tá? Então, só para fazer uma observação antes da gente continuar, tem outro jeito de resolver esse problema. Eu quero comentar um pouquinho sobre outro modo de resolver esse problema, que é o seguinte. Tá? Em vez da gente calcular, veja, o que nós usamos aqui foi volume de sólido de rotação, né? Calculando o volume do sólido externo menos o volume do sólido interno. Tá? Outro jeito de fazer isso seria usar o método das seções transversais, fazer uma seçãozinha transversal aqui, né? Quando você rotaciona essa seção transversal, o que você obtém é um anel circular. Tá? Então, você pode montar isso aí como uma integral direto daqui, você poderia montar isso daqui como sendo a integral de 0, o y vai de 0 até 4, né? O raio externo, o volume do setor circular é π vezes o raio externo, né? Que é raiz de π r ao quadrado, onde r é o quadrado do raio externo, πx ao quadrado, então vai dar πx ao quadrado, menos a área do círculo interno, né, que é π. Aí o x é y sobre 2, y ao quadrado sobre 4, que é y dy. Tudo bem? Então, na verdade, é a mesma coisa, né? Na verdade, o que nós fizemos também pode ser visto de outra maneira, né? Através de calculando o anel, a área desse anel circular, né, de uma fatia, e integrando sobre todas essas fatias aí, ok? Então, isso daqui é outro modo de resolver esse problema. Beleza. Tá? Então a gente pode pensar esse modo através da diferença de dois volumes ou através da integração das fatias, onde as fatias são anéis circulares. Então, no próximo exemplo que eu quero fazer com vocês, eu quero obter a expressão para o volume de um toro. Né? O toro é um sólido, né, com o formato de uma rosquinha, de um donut, né, com um buraco ali no meio. E esse sólido é obtido rotacionando um círculo. Esse círculo está fora da origem e ele não intercepta o eixo y. E quando a gente rotaciona esse círculo ao redor do eixo y, o círculo também poderia estar em outra posição e rotacionar em torno de outro eixo, né? Mas a descrição que eu estou dando é em torno do eixo y. Então, na hora que eu tenho um círculo fora, que não intercepta o eixo y, eu rotaciono ele em torno do eixo y, a gente obtém o que a gente chama o sólido que a gente chama de toro, né? Aqui tem um desenho para vocês de como ele é, ok? Bom, tem algumas formas de calcular esse volume. Né? A gente poderia fazer uma coisa bem parecida que a gente fez no exemplo anterior, né? De olhar para a expressão do toro, né? Que é x menos rão ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, tá? E olhando para essa expressão aqui, a primeira coisa que a gente pode ver a partir dessa equação do círculo aqui são duas informações bastante interessantes. Uma delas é qual é o centro desse círculo, né? Então, o centro desse círculo vai ser r e 0, né? E o raio vai ser r. Okay. Bom, então vamos colocar isso no nosso desenho, né? Aqui eu tenho o círculo desenhado. O que eu estou dizendo para vocês é que o centro desse círculo aqui tem coordenadas rão e 0, né? E que o raio desse círculo é r. Ok? Tá. Manipulando um pouco mais essa equação, né, nós podemos isolar, como a gente vai rotacionar em torno de y, isolar o x para descrever as funções que descrevem esse círculo aqui. Na verdade, nós vamos precisar de duas funções, uma que descreve esse pedaço aqui e outra que descreve esse pedaço, e a gente pode obter isso algebricamente, né, isolando o x aqui. Então a gente vai ficar com x menos r ao
quadrado vai ser igual, passando para o outro lado, r ao quadrado menos y ao quadrado, tirando a raiz, eu vou ficar com x menos r, vai ser igual a mais ou menos, né, a raiz disso daqui. Né, eu tenho duas escolhas possíveis, uma para a parte mais distante do eixo y, outra para a parte mais próxima do eixo y, r ao quadrado menos y ao quadrado. Tá? E agora, a partir dali, né, eu vou ter simplesmente que x vai ser rão mais ou menos raiz de r ao quadrado menos y ao quadrado. Estou descrevendo ele como função de x. Bom, isso daí me diz que esse pedaço daqui, né, esse pedaço daqui do círculo, né, pode ser descrito pela função de x r mais raiz de r ao quadrado menos y ao quadrado, tá? E que esse pedaço daqui pode ser descrito como x igual a rão menos raiz de r ao quadrado menos y ao quadrado, ok? Bom, e aí nós podíamos usar o que nós fizemos no exemplo anterior, né? A gente calcula o volume entre esse círculo inteiro, gerando em torno do eixo y, e depois subtrai o que fica desse círculo aqui, de modo a ficar só o toro, tá? Mas não é isso que eu vou fazer nesse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui eu vou fazer a área por seções mesmo, tá? Para a gente enxergar um outro jeito de ver aquele problema anterior que eu só esbocei como ele poderia ser feito. Tá? Para isso, o que a gente vai fazer é cortar isso daqui numa certa altura y e ver a área dessa seção aí. Tá? Então, a gente vai olhar para a área da seção. Tá? E a parte interessante dessa seção é que quando eu pegar uma retinha aqui e rotacionar em torno do eixo y, essa reta, quando rotacionada, vai me dar um anel circular, né? Um círculo com um círculo de mesmo centro removido no meio, né? Então, tá? E a gente sabe qual é a expressão para a área de um anel circular, né? Isso daí é feito como? A gente calcula a área do círculo mais externo e retira a área do círculo mais interno que foi removido. Tá? Então, essa área aí vai ser dada simplesmente como π. Tá, já vou aproveitar e vou dar um nome para isso daqui, para facilitar a nossa vida. Π, K, eu vou chamar de K esse termo aqui, tá? R ao quadrado menos Y ao quadrado. Eu vou precisar manipular, então eu vou dar esse nome para ele. Tá? Então vai ser π, o raio mais externo, que vai ser R mais K ao quadrado, menos a área do círculo do círculo interno, que é π R menos K ao quadrado. Tá? Na hora que a gente abre isso daqui, eu vou botar um π em evidência aqui, isso daqui vai ficar. Tá? Abrindo o primeiro termo ao quadrado, R ao quadrado mais 2RK, mais o segundo termo ao quadrado, K ao quadrado, menos primeiro termo ao quadrado, R ao quadrado, depois menos, menos, mais 2RK, mais menos K ao quadrado. Ok? Então, abrindo aí esses dois termos, a gente vai ficar com isso. E a graça toda é que esse termo aqui posso cancelar porque tem sinal trocado, e esse termo aqui eu posso cancelar porque tem sinal trocado. E dessa forma a gente vai ficar com π vezes 4... Acho que é melhor colocar de outra forma. Tem 2 e 2, 4. 4π rão vezes k. Já vou voltar a escrever o k, né, como r ao quadrado menos y ao quadrado. Ok? Então, essa coisa que a gente obteve aqui,
é a área de cada uma dessas seções em função de y. Okay? Então, se a gente conhece a área de cada uma dessas seções em função de y, para calcular o volume, é simplesmente calcular a integral entre os extremos, né? Lembrando que o y aqui vai de menos r até r, que é o raio do círculo. Então, isso aqui vai de menos r até r, de 4π rão 4π rão k, certo? Raiz de r ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Eu estou fatiando assim, vou integrar em y, tá? Esse 4π r eu posso retirar para fora da integral, né? Porque são constantes. E eu vou ficar com essa integral aqui, né? Que é a integral de menos r até r, de raiz de r ao quadrado menos y ao quadrado dy, tá? Essa integral aqui, a gente pode fazer por substituição trigonométrica, né? Na primeira vez que eu falei para vocês sobre substituição trigonométrica, eu estava fazendo essa mesma integral, tá? Outro jeito muito mais fácil, já que eu conheço o que essa integral significa, essa integral aí é a área de meio setor circular, de meio círculo de raio R, tá? Se você montar essa integral, você vai chegar nisso daí. Então, essa expressão aqui é metade da área do círculo de raio R. Tá? Se você não viu isso, tem dois jeitos de você fazer. Você pode voltar para o vídeo entre a área entre duas curvas, onde eu faço esse exemplo, ou você pode você mesmo montar a integral da área de um círculo de raio R, só a parte superior. Tudo bem? Bom, sabendo e reconhecendo isso daí como a área de um círculo, né? A área de um círculo é π r ao quadrado, só que é metade, então isso aí dá isso aí sobre 2. Eu consigo escrever esse volume como 2πr vezes πr ao quadrado. Tá? Que eu também posso escrever como 2π ao quadrado rão vezes r ao quadrado. Okay? Então essa daqui é a expressão para o volume de um tórax. Eu quero chamar uma atenção para uma coisa bem legal, que é o seguinte, tá? Bom, esse termo que aparece aqui é a área desse círculo. Ok? E esse 2πr, né, o R está aqui, tá? É o comprimento desse círculo, né, de raio, o centro da figura que eu estou rotacionando, né, do baricentro da figura que eu estou rotacionando. Ok? Esse fato é sempre verdade. Ele tem um nome, Teorema de Pappus. Eu vou falar sobre ele com vocês num próximo vídeo. Mas por enquanto eu só queria chamar a atenção para esse fato. Tá? Bom, a gente também poderia ter, como eu disse para vocês, a gente poderia ter calculado esse volume de outra forma. Né? Eu poderia ter calculado o volume só com metade aqui e retirado o volume da metade da região que fica aqui embaixo também da mesma expressão. Tudo bem? A gente vai calcular esse volume de outra forma também num vídeo posterior. Tá? Então, para terminar esse vídeo, eu quero fazer um exemplo para vocês de física. Tá? E, na verdade, o que eu quero, ao fazer esse exemplo, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que a ideia de como montar uma integral a partir de uma integral de Riemann resolve muitos problemas. Tá? Em certos lugares, saber a fórmula é muito legal. Você viu que o primeiro exemplo que eu fiz saía direto de uma fórmula. Mas a ideia é que é a coisa muito legal. E ela permite a gente resolver problemas muito diversos. Tá? Então, o problema que eu quero fazer com vocês é o seguinte.
Nós estamos nessa crise de desabastecimento, mas uma cidade lá tem um tanque de água que tem a forma de um cone circular. Então, a gente tem um reservatório de água, que é um cone circular. Esse cone mede 10 metros de altura e tem um raio de 2 metros. E esse tanque está cheio. Tá? E a pergunta que eu faço para vocês é: qual é o trabalho necessário para bombear toda a água para fora, por cima do tanque? Né? Então a gente quer tirar essa água do tanque. Ok? Beleza. Aqui tem uma coisa muito legal que eu quero chamar a atenção para vocês. Que é o seguinte. Vamos olhar para uma certa altura aqui. Nessa certa altura a gente tem uma certa quantidade de água aqui. Tá? Quanto mais alto, né, mais perto do topo, mais água eu tenho, mas no fundo, menos água eu tenho. Tá? Só que para retirar a água, imagina que você tem uma bomba, né? A água que está no topo para ser retirada é facinho, né? Ela já está no topo, eu só tenho que pegar ela e praticamente jogar para fora. Uma água que está no fundo, eu tenho que levantar ela até o topo para depois jogar fora. Tá? Então, apesar de eu ter menos água no fundo, essa água é mais difícil de retirar. A questão aqui é como que isso se equilibra, né? Como que a gente modela um problema desse, onde eu tenho quantidade de águas variáveis e o trabalho necessário depende dessa altura aqui. Tá? A ideia para resolver esse problema aqui é bastante simples e é a ideia de fatiar a minha região novamente em pequenas fatias, né, que eu vou aproximar por discos. Então, o que eu estou fazendo aqui vai ser pegar o meu cone, pegar uma certa coisa aqui, fatiar ele em discos finos, né, esses discos finos aqui, e eu vou aproximar essa região aqui por vários discos finos, como a gente fez várias vezes. Vou calcular o trabalho para retirar cada disco fino desse de água, somar tudo isso, passar o limite, obter uma integral. Tá? A coisa essencial é que é mais do mesmo. Mais uma vez, nós estamos usando a ideia de aproximar a região e tomar o limite para obter uma integral. Né? Mas esse problema não pode ser resolvido por uma forma padrão, porque se eu mudar qualquer coisa, surgem novos problemas. Então, saber a ideia de como aproximar, de como modelar usando essas somas, é mais importante às vezes do que saber a fórmula. Bom, então, para isso daí, o que eu vou fazer? Né? A gente vai fazer mais do mesmo. Vou medir, poderia ter medido de cima para baixo, de baixo para cima, mas nesse caso é mais natural medir de cima para baixo. Então eu vou medir a profundidade aqui. Vou pegar uma certa altura H. Nessa altura H aqui, eu vou fazer uma seçãozinha aqui, né? Essa seçãozinha aqui, primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o raio dela, o que aqui é muito fácil, tudo bem? Porque se aqui é H, aqui é o que falta daqui para baixo é 10 menos H, tá? E no final, né, essa região aqui mede 2 e a altura total mede 10, faço uma semelhança de triângulos, né? Na verdade, a gente vai ter que vai dar isso daqui sobre 5. Tá? Então, o raio daqui para uma semelhança de triângulo, a gente já fez 2 ou 3 vezes ela, não vou fazer de novo, não é nada demais, nos dá que o raio nessa altura aqui, em função da profundidade, é 10 menos H sobre 5. Bom, beleza, se essa é o raio, né? Na hora que eu rotacionar isso daí, isso aqui vai me dar um círculo. A área desse círculo vai ser o quê? Bom, a área desse círculo vai ser πr ao quadrado. Então vai dar π 10 menos h ao quadrado sobre 25. Tá? Então essa é a área de cada uma das fatias. Beleza. Se eu multiplicar por uma espessurinha infinitesimal, né, um ΔH, né, eu vou obter o volume de cada uma dessas fatias, né, onde a fatia vai ter área A de H e a espessura é ΔH. Tá? Então, essa expressão aqui, que eu obtenho multiplicando a área por ΔH, me dá o volume de cada uma dessas fatiazinhas que eu estou considerando. Aí.
Se isso aqui é o volume, para calcular a massa eu multiplico pela densidade da água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, sigma é igual a 1000, multiplicando o volume pela densidade, a gente obtém a massa de água dessa fatiazinha fina aqui, né? Lembrando que essa fatiazinha fina aqui, vou até anotar aqui pra gente, tem uma espessura ΔH, tá? E está numa altura medida aqui de cima até aqui, uma profundidade H, ok? Beleza, então agora essa massa de água aí está praticamente toda na mesma altura. Tá? Então eu posso supor que eu quero levantar essa água, essa massa, por uma certa altura H. Tá? Então, o trabalho para fazer isso daí vai ser o quê? O trabalho vai ser a massa vezes, na verdade vai ser o peso vezes o deslocamento. Né? A força vai ser a força da gravidade, multiplico por 9,8 a massa, multiplico por H porque esse é o deslocamento que eu quero realizar. Então, que eu simplesmente vou ter que o trabalhinho para levantar aquela fatiazinha fina de água é aproximadamente 9,8 vezes H vezes sigma vezes π, 10 menos H ao quadrado sobre 25 vezes ΔH. Ok. Então, desse modo, para cada uma dessas fatiazinhas, eu tenho uma boa aproximação para qual eu trabalho. O que eu faço? Bom, se eu quero calcular tudo, eu calculo a integral. Tá? Então, o trabalho vai ser dado pela integral disso daqui de 0 até 10. Tá? Então, o trabalho vai ser, posso tirar o 9,8, o sigma, o π e o 25 para fora da integral, que são constantes. Integral de 0 até 10 de h, 10 menos h ao quadrado dh. Tá? Essa integral é uma integral polinomial, fácil de resolver e vai dar o trabalho necessário. A parte interessante desse problema, que é o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, não é a integral. Tá? A integral é uma integral muito fácil, polinomial, não tem dificuldade nenhuma depois que a gente sabe o teorema fundamental do cálculo. Tá? A graça toda é como que a gente fez a modelagem. Né? E a modelagem toda aqui foi feita pela ideia básica de rima. Aproximar a área, aproximar o volume por algo conhecido, somar todas essas coisas, passar o limite e obter uma integral. Ok? Bom, então, o que a gente viu nesse vídeo? Nesse vídeo, eu falei um pouco mais, né, sobre o método de integração por seções transversais. Na verdade, eu falei de casos específicos, onde os sólidos são obtidos por rotação. No próximo vídeo, eu vou apresentar para vocês um outro modo de calcular integrais, que é essencialmente diferente do que a gente viu nesses últimos 2 vídeos aí. Tá? Era isso que eu queria falar hoje. Fiquem bem.